Fala aí galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. E aqui é o professor Felipe Castanha, professor de História, vindo trazer aqui mais uma videoaula pra gente, tá? Dessa vez uma aula que é voltada para o sexto ano, ok? E que fala sobre o surgimento da humanidade. É uma aula bem interessante, uma aula bem legal, traz bastante questões sobre como teria surgido o homem, né, do ponto de vista científico, do ponto de vista religioso. Obviamente que a história, ela enquanto ciência, ela trabalha com uma hipótese, tá? Mas a gente vai tratar de outras questões somente para a gente poder entender muito bem a diferença entre as teorias sobre o surgimento do homem e mais ainda sobre como esse homem se espraiou aí pelo mundo, tá? E inclusive como ele chegou até a América. Então beleza, se ajeita aí e vem com a gente. Bom galera, então, como eu já estava dizendo, existem duas vertentes de explicações para o surgimento da humanidade. Tá? Eu estou colocando aqui inicialmente como duas vertentes, tá? Dois caminhos, ok? Vamos deixar assim. Um caminho é o caminho da ciência, é o caminho que vai ser o foco dessa aula, porque como eu já disse, a história é uma ciência, ela tem métodos, ela tem teorias, hipóteses que precisam ser comprovadas na prática. Não posso afirmar algo aqui na minha aula sem mostrar, sem que eu tenha métodos, sem que eu tenha bases empíricas, teóricas para provar o que eu estou falando. No entanto, existe um segmento, né, uma parte da sociedade, né, da humanidade, que explica o surgimento do homem do ponto de vista de diferentes perspectivas. Isso, diferentes imagens, né, de diferentes caminhos. Isso é a religião. Então, para deixar já bem claro, quando eu estiver falando sobre a perspectiva, a imagem, o caminho, aquilo como se explica como o homem surgiu para a ciência, para a história, nós vamos estar falando da teoria evolucionista, que é que nós vamos tratar mais para frente na aula. Agora, existem as teorias criacionistas, ou seja, de criação. As teorias criacionistas, elas vão variar de acordo com a sua religião, caso você tenha uma, né? Mas as teorias criacionistas são as teorias que explicam o surgimento do homem, tá? O surgimento da humanidade dentro de uma determinada religião, ok? Então vamos lá recapitular para ver se isso fica um pouco mais claro. A teoria criacionista trata, as teorias criacionistas, vamos colocar assim, trata da criação do homem de acordo com as diferentes religiões. A teoria evolucionista, ela é um caminho mais homogêneo, ou seja, só tem uma direção, porque é o caminho da ciência. E a ciência, ela pode até divergir em alguns momentos, gerar alguns debates, mas no geral, a ciência ela tende a, no final, ela ir somente por um caminho. Nesse momento da aula, não é o objetivo principal dessa aula falar das doutrinas religiosas ou falar das criações do homem segundo as religiões, tá? Lembrando bem que aqui não cabe também eu dizer o que está correto, o que não está. Nesse sentido, a aula vai tratar sobre a ciência. A história é uma ciência, então nós vamos tratar sobre a teoria evolucionista principalmente. Mas caso você tenha aí a sua religião, se você é umbandista, se você é católico, se você é protestante, enfim, judeu, não interessa qual seja a sua religião, você saiba que a aula está tratando do ponto de vista da ciência. Mas isso não impede que você possa ter no seu foro íntimo, nas questões pessoais, a sua religião e ter a fé que você quiser ter naquilo que você acredita, ok? Tudo bem? Só para a gente entender melhor um pouco sobre como funcionam as teorias criacionistas, eu coloquei esse primeiro slide. Não vou me aprofundar, como disse, não é uma aula de religião ou de religiões, é uma aula sobre o surgimento da humanidade, sendo que existe essa vertente, que é a vertente da teoria criacionista, ok? Bom, como eu já expliquei, a teoria criacionista
ela vai variar de religião para religião. Então, eu dei 3 exemplos. Existem muito mais, porque existe muito mais religiões espalhadas pelo mundo. Trouxe 3 exemplos só que talvez sejam bem próximos, né? E que contemplam aí, talvez, as principais religiões que existem aqui no Brasil. Principais no sentido numérico, tá? Não de importância. É importante deixar isso bem frisado. Bom, primeiro a criação de Adão e Eva, que é o quadro que a gente vê aqui embaixo, né? No slide de baixo, que seria, que atende, por exemplo, à criação do homem segundo a religião católica, a religião protestante, por exemplo. Quando eu estou falando de religiões protestantes, tá, gente? Eu estou falando da Igreja Universal, a Assembleia de Deus, Internacional e todas essas denominações, mas que seguem, né, um movimento que tem como origem um movimento protestante lá atrás com a reforma de Martinho Lutero. Mas é uma coisa só, um adendo. Tá? Tanto para os judeus quanto para os cristãos, o surgimento do homem, tá, acontece quando Deus criou o mundo, né? Aquela semana ali que ele criou o mundo, e por fim ele acaba criando o homem, tá? Cria primeiramente o homem, o gênero homem, né? Sexo masculino, e depois cria a mulher. Bom, isso para o cristianismo e para o judaísmo. Para, por exemplo, as religiões afrodescendentes, né? Algumas das religiões afrodescendentes, no caso aí a gente está falando especificamente da religião Yorubá, tá? Que vai dar origem a alguma das religiões afrodescendentes, como o candomblé. A criação da vida do homem, tá? O Deus Supremo, o Olodumare, ele cria, né, as coisas, e depois ele vai criar um homem e uma mulher a partir de uma escultura feita de barro, com um sopro, né? Então é literalmente o sopro da vida, né? Com o sopro da vida, Olodumare, dá vida ao homem e à mulher feitos de barros, né? Uma escultura de barro. Por fim, gente, a explicação indígena, tá? Não poderia faltar, que a vida, né? O Deus Tupã cria a terra, o Deus Tupã é o principal Deus, né? O Deus do trovão, e que aqui é muito interessante porque essa questão do trovão e o Deus Tupã ser o criador da terra e o criador da vida é muito interessante porque, do ponto de vista científico, tá? Lá na biologia, né, os estudiosos dizem que para o surgimento da vida foi necessário uma série de fatores, como se fosse uma receitinha de bolo, para o primeiro surgimento da vida, né, o primeiro micro-organismo vivo, né, a primeira vida na Terra, tá, antes dos dinossauros, antes de tudo. E um desses fatores, para os estudiosos, do ponto de vista científico, foi necessário uma descarga elétrica, né, e que ela só poderia ter vindo na época dos trovões que tinham na Terra. A Terra, na época, tinha uma incidência muito grande de trovões, né? Tinha muito trovão acontecendo na Terra naquela época. E aí você precisava de uma série de fatores, como a água, o calor, e o trovão era um deles para poder que fosse surgir a vida. Bom, coincidências ou não, para o povo Guarani, o Deus Tupã, Deus do trovão, criou a Terra e depois criou o povo Guarani, né? Que foi, inclusive, o primeiro povo a surgir na Terra. Depois teriam vindo os outros povos, ok? Bom, então é isso, gente. Nessa parte de criacionismo, que é? É a explicação das diferentes religiões sobre como teria surgido o homem, sobre como surgiu o homem, melhor dizendo, dentro da fé de cada um, dentro dessas religiões, ok? Bom, como eu disse, a aula ela vai falar principalmente sobre o aspecto científico. A história é uma ciência, já frisei isso várias vezes, tá? Então a gente vai passar agora para a teoria segundo a história, segundo a ciência, que é a teoria, a principal teoria nesse aspecto é a teoria evolucionista. Bom, a teoria mais aceita, tá, dentro do campo da ciência, é a teoria evolucionista, que ela vem principalmente, surge, né, através dos estudos de um estudioso, de um cientista chamado Charles Darwin, né? Charles Darwin, gente, foi um cientista, um cientista muito renomado até os dias atuais, e ele procurou estudar a origem das espécies, né? Das espécies animais,
como elas se comportavam. E para isso Darwin fez uma viagem no mundo inteiro, por exemplo. Ele visitou ilhas, ele visitou o Brasil estudando espécies de animais diferentes, com o intuito de entender não só a origem, mas como os animais se comportavam e evoluíam com o passar do tempo. Tá? Esses estudos do Darwin acabaram desembocando na sua principal obra, talvez possamos dizer assim, chamado A Origem das Espécies. E aí o Darwin vai dizer o seguinte: todos os seres vivos ele tem em comum um mesmo ancestral. Mas repara aqui que isso é muito importante. Ele diz que os seres vivos têm em comum um mesmo ancestral. Não significa dizer que todos os seres vivos vieram de um mesmo ser vivo. Calma aí, vou deixar claro. Lembra que no slide anterior eu falei para vocês que existe a explicação do início do primeiro ser vivo? Esse primeiro ser vivo, gente, é o ser vivo que deu origem a todos os outros seres vivos. Foi necessário, primeiramente, que surgisse a vida nesse micro-organismo, tá? Para que depois eu tivesse outros seres vivos, os sapos, os jacarés, os crocodilos, os dinossauros e por aí vai, tá? Esse primeiro micro-organismo, ele foi o primeiro, então é o ancestral de todos os seres vivos na Terra, tá? Inclusive, a gente está falando aí de, por exemplo, de plantas, tá? Que possuem uma vida, ok? E aí, o Darwin vai dizer que todos os seres vivos têm em comum o mesmo ancestral. Só que, imagine uma árvore, tá? Esse primeiro ser vivo, né? Ele deu origem a outros seres vivos, só que um foi para a direita, outro foi para a esquerda, um galho foi para a direita, um galho foi para a esquerda, um foi o tronco, o outro deu outros galhos, e aí isso foi gerando, tá? Outras vidas, com outras características, outras formas de comportamento dentro do meio ambiente, tá? Então, era muito importante, tá? Que a gente compreenda essa diferença, e a gente já vai ver porque o Darwin ele é injustamente acusado de uma coisa que ele não afirmou. Bom, então, a principal teoria dentro do origem das espécies é o evolucionismo. O evolucionismo diz, então, que nós temos o mesmo ancestral. Todos os seres vivos têm o mesmo ancestral. Desse mesmo ancestral, nós caminhamos, ou seja, nós evoluímos, tá? E como ocorre essa evolução? Essa evolução ocorre a partir de uma seleção natural. O que seria uma seleção natural? Bom, é o seguinte, normalmente a gente tende a achar que o ser vivo mais forte é aquele que está no topo da cadeia alimentar, é aquele que se alimenta dos outros animais, aquele que se alimenta de outros insetos, de outros bichos. Na floresta é o leão que manda. Para o Darwin, dentro da perspectiva evolucionista, dentro desse caminho, desse método evolucionista, não é o animal mais forte fisicamente que de fato é o mais forte. Aquele que vai ser mais forte é o que melhor se adapta ao meio ambiente. Como assim? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o planeta Terra de repente começa a esfriar. Esfria muito rapidamente, começa a esfriar. E aí, as temperaturas começam a estar sempre abaixo de zero. E de repente, uma parte da humanidade permanece como está, sem muita proteção ao frio, né? Para ter proteção ao frio, a gente precisa ter fogueiras, precisamos nos agasalharmos. E mesmo assim, não é algo muito satisfatório, né? É difícil aqui no Brasil a gente imaginar isso, tá? Mas o frio é muito problemático. Por exemplo, regiões da Rússia, dependendo do inverno, ficam sem aulas. As pessoas não podem sair de casa porque congela mesmo até o nariz, né? Onde se produz umidade, congela-se, então não dá, né? E imagina que de repente uma parte da humanidade começasse a criar capas de gordura, né? Próximas, parecidas com a dos ursos polares, por exemplo, e essas capas de gordura, por exemplo, iriam proteger o homem. Esse homem que se adaptou a um ambiente, né, é que é o melhor homem, é que é o mais forte, porque ele se adaptou a uma determinada realidade, tá? E o outro homem que permaneceu, por mais que fosse musculoso,
forte fisicamente, ele não se adaptou a essa nova realidade. E aí acaba que quem vai sobreviver no final das contas? Esse homem que evoluiu, né? Mudou, criou capas de gorduras para sobreviver a esse frio. E aí, gente, isso é seleção natural. Aquele homem que não se adaptou, que não criou capas de gorduras para poder sobreviver, vai ficar para trás e provavelmente vai até entrar em extinção. E esse novo homem que se adaptou a esse novo ambiente, tá? A esse novo clima, ele vai continuar sobrevivendo, tá? Então a seleção natural na verdade a natureza, a evolução dos seres vivos, dizendo quem vai viver e quem vai morrer de acordo com essas mudanças climáticas e ambientais, ok? Bom, e aí, gente, nós vamos ter a seleção natural, nós vamos ter os evolucionismos, todos os seres vivos vêm de um mesmo ancestral, ok? E o que a ciência utiliza para poder fazer essas afirmações? Bom, beleza, você está falando aí que tem o mesmo ancestral, coisa sem pé sem cabeça, você está dizendo que o homem evolui com o passar do tempo, enfim, que ele vai se adaptando, isso acontece com outros animais, sim, é exatamente isso. E aí, quais são as evidências? As evidências, gente, são os fósseis, né? São os ossos, né? Os esqueletos, as ossadas dos animais antigos, ok? E a pegada desses animais. Por que a pegada é importante? Porque a pegada diz o tamanho, né? Vocês já viram, por acaso, alguém com 2 metros de altura e calçando o número 34? Não, né? Então, por exemplo, o tamanho de uma pegada encontrada, por exemplo, num solo, né, num sítio arqueológico, é importante para determinar o tamanho, o peso, né? Uma pessoa magrinha, quando pisa, vai deixar uma marca pequenininha. Quando, em contrapartida, se é uma pessoa mais forte, vai deixar uma pegada muito maior, ok? Então a pegada ajuda a determinar o tamanho do animal, a pegada ajuda a determinar o peso desse animal, então ela é importante, assim como os fósseis, né? Bom, e aí esses fósseis, o que os estudiosos vão poder entender com esses fósseis? Animais que não existem mais, que já entraram em extinção, né? E isso aí começa a estudar os animais mais antigos da Terra e vai vendo aos poucos, olha, há 14 mil anos viveu uma ave que tinha 40 metros de altura, enfim, é uma hipótese, tá, gente? Estou jogando aqui pro alto, é óbvio que não tinha uma ave assim, mas tinha, bom, pode ser que tivesse, né? Enfim, tivesse 40 metros de altura, a asa tivesse uma envergadura de 10 metros e por aí vai. Tá? Aí depois eles viram que as outras aves vão diminuindo, as outras aves vão criando asas com habilidades melhores para poder planar, para poder voar, as outras aves vão criando um bico melhor para poder se alimentar, porque aí como é que eles vão traçar isso? Vão ver a ave que viveu há 14 mil anos atrás, a ave que viveu há 12 mil anos atrás, a ave que viveu há 10 mil anos atrás, até chegar nas aves que vivem hoje em dia, tá? E com relação ao homem, tá? Isso é uma parte interessante. O homem, gente, como o homem chega então, como nós chegamos a ser o que nós somos, tá? E aí o Darwin vai dizer que nós temos um ancestral em comum com os macacos. Só que repara, olha como isso é importante. Ele vai dizer que nós temos um ancestral em comum, não vai dizer que a gente veio dos macacos, tá? Porque é óbvio, gente, se o Darwin diz que o homem veio do macaco, significa que os macacos que estão na natureza, lá na frente, vão se tornar o que nós somos. E ora, diga-se de passagem, talvez já desse tempo até deles se transformarem em homens como nós somos, né? Nos seres racionais que nós somos. Só que isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque nós temos um ancestral em comum. Não significa dizer que nós viemos do macaco, nós viemos de um mesmo ancestral. E aí, esse ancestral, o macaco vai para a esquerda e o macaco vai para a direita. Do ponto de vista genético, a diferença, inclusive, ela é mínima, né? É 1%, não sei, não tem aqui de cabeça, mas é 1% de diferença lá nos nossos DNAs, lá na nossa genética, que faz com que o macaco seja daquele jeito e o homem seja de outro jeito, tá? Inclusive, não só o macaco, mas outros seres vivos também têm diferenças, tá, genéticas, muitas das vezes pequenas. Por exemplo,
As vacinas, agora com a pandemia do coronavírus, antes, um dos principais animais em que as vacinas são testadas são os porcos. Por que os porcos? Porque o sistema imunológico dos porcos se aproxima muito do sistema imunológico do ser humano. Então, ao testar uma vacina em um determinado porco, ele vai ter uma reação no seu sistema imunológico muito próxima daquilo que um homem teria, tá? Por isso que a gente tem essa questão genética, e aí é ciência pura, né, gente? É genética, biologia pura, ok? Bom, e aí o Darwin vai dizer que a gente vem de um ancestral comum. Vamos ver ali na pirâmide? O ancestral comum que a gente teria seria, olha os nomes bem legaisinhos, né? Ardipithecus cadabra, né? Parece até o nome de um Pokémon, né? Uma coisa assim, cadabra, né? Cadabra, enfim, abra, por aí vai. É quase que um Pokémon. O Ardipithecus cadabra, gente, ele era uma espécie, tá? Um ancestral em comum, nosso e dos macacos. E aí vem a evolução, a linha evolutiva na pirâmide não é dos macacos, é o do homem, o que nós somos hoje, ok? E aí do Ardipithecus cadabra nós evoluímos para o Australopithecus, ok? Depois nós fomos para o Homo habilis. O Homo habilis, ele recebe esse sobrenome, né, habilis, por conta já da habilidade dele manusear alguns objetos, ok? Depois o homem passa a andar de forma ereta, né? E aí nós somos o Homo erectus, né? E por fim, o homem se aproxima muito do que nós somos, o Homo sapiens, e hoje nós seríamos uma nova geração, que é o Homo sapiens sapiens, ok? Essa seria a evolução do homem. Então repara que pela evolução do homem, em momento algum você vai encontrar ali um macaco. Você vai encontrar o ancestral em comum que a gente tem com o macaco. Mas nada a ver com o gorila, com o chimpanzé, ok? Que inclusive há diferenças, tá? Em gorila, chimpanzé, cada um pertence ali a um segmento bem específico dos seres vivos animais, ok? Bom, e aí vimos como, do ponto de vista científico, surge o homem, tá? A gente tem lá os primeiros seres vivos, esses seres vivos vão evoluindo, até que a gente chega no nosso ancestral, que é lá o cadabra, e aí até a gente chegar ao Homo sapiens. Bom, e aí, agora a gente vai falar sobre as características dos primeiros povos que habitaram, né? Dos primeiros grupamentos de homens. Né? Porque o homem, gente, quando ele surge, ele é um ser frágil, tá? Isso que era muito interessante. Hoje nós podemos até ser o topo da cadeia alimentar. Hoje a gente mata leão com as nossas armas, né? Hoje nós matamos elefantes. Mas no início, com a fauna que havia na época, o homem era presa fácil, nós éramos frágeis. E aí foi percebido pelos primeiros homens que viver em grupo, assim como os outros animais, tá? Viver em grupo, podendo ajudar um ao outro, dividindo as tarefas, era necessário, tá? Tanto para a proteção quanto para a própria preservação da espécie, né? No caso, a espécie dos homens naquela época. Bom, os primeiros homens, gente, eles não sabiam plantar. Eles não sabiam, por exemplo, criar um gado, criar boi, criar bezerro. Não sabia. Então, esses homens precisavam estar mudando de tempos em tempos para poder fazer colheitas, poder comer carnes, encontrar comida por aí. Isso se chama, gente, é uma característica que a gente chama de nomadismo, tá? O que é o nomadismo? É quando um povo ele precisa estar o tempo todo mudando de lugar, mudando de casa, literalmente, para que ele possa sobreviver, ou como estilo de vida, tá? Nesse caso aqui, era uma necessidade. Vamos supor, chega um grupo de 20 seres humanos numa determinada região, uma determinada floresta. Aí esse grupo, né, de 20 humanos vai começar a comer as frutas, né, vai começar a comer os animais. Só que com o passar do tempo, a necessidade de comida é muito maior do que a que se encontra. Então, por exemplo, cada ser humano precisava comer 20 bananas por dia. Só que aí você tinha 200 bananas. Quando acaba as 200 bananas, e aí? Não tem mais. Aí tudo bem, ele vai comer outros animais, ele vai comer um peixe que ele consegue, ele vai comer
um resto de uma carne que ficou, um outro animal matou outro, ele vai pegar e vai comer, né? Só que essa carne uma hora vai acabar ou vai começar a ficar escassa. Quando começa a ficar escassa, esse grupo, esses 21 homens, né, homens e mulheres, vão precisar sair daquela região e ir para uma outra região. Quando eu vivo me mudando, tá? Eu tenho uma vida nômade, né? É um estilo de vida do nomadismo, ok? Para deixar isso muito bem claro, que isso é questão de prova, viu? Nomadismo é quando os primeiros povos precisavam estar mudando de lugar o tempo todo. Os primeiros homens, gente, ao contrário do que a gente pensa, os primeiros homens eles eram caçadores e coletores, ou seja, eles colhiam o que achavam na natureza, né? Não plantavam, eles colhiam, tá? E caçavam animais. Não, tá? Os primeiros seres humanos não tinham capacidade de caçar. Eles eram carniceiros, ao contrário do que está a imagem ali, né? Os homens ali prontos ali para começar uma caça, eles eram carniceiros. O que significa ser carniceiro? É como igual o urubu. O urubu não mata as suas presas. O urubu come carne morta que é encontrada, que outros animais mataram, ou o homem matou um bicho, o urubu vai lá e come. Os primeiros homens eram assim. Eles encontravam uma carne morta, né, por algum outro animal, por algum tigre, por exemplo, dente de sabre, e aí comiam daquela carne, tá bom? Eles eram carniceiros. Depois, quando o homem cria as habilidades, começa a trabalhar a fazer ferramentas, esses homens vão passar a caçar. E aí sim, eles vão ser caçadores e coletores. Ok? Beleza? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Bom, eu trouxe isso daqui, gente, só para a gente entender que isso daí é uma pintura, tá? É uma arte, literalmente, dos primeiros homens, de homens que viveram lá atrás, os chamados homens da caverna, tá? E esses homens, para se expressar, repara como a arte é importante, e ela estava lá atrás, já fazendo parte da vida do homem, né? Essa arte ela se chama arte rupestre. A arte rupestre, basicamente, gente, ela reproduz, tá? Ela reproduz como esses homens viviam. Repara que é óbvio, não há uma pintura, né? Não há técnicas, né, de pintura muito rebuscadas, né? Mas repare que ali a gente consegue perceber, identificar o que é um homem, o que é um animal, né? A gente repara que essas pinturas elas também eram feitas de uma coloração específica, elas poderiam ser feitas à base de sangue mesmo, tá? Ou de elementos, tá? Que poderiam pintar a parede encontrados na natureza, como, sei lá, um barro, uma coloração que pudesse ser encontrada em alguma flora por perto, ok? Em alguma planta por perto. Mas o sangue também era utilizado. A arte rupestre, então, gente, era a arte encontrada dentro das... É uma arte normalmente encontrada em rochas, em que esses homens deixavam as suas marcas para retratar o seu estilo de vida, ok? Bom, o homem, inicialmente, ele era caçador e coletor, tá? Mas o homem vai chegar num determinado momento e ele vai descobrir como se planta, né? E aí, gente, isso vai mudar toda a humanidade, tá? A partir do momento que o homem descobre que se ele largar uma sementinha de maçã, daqui a algum tempo, alguns meses, vai nascer uma macieira que vai dar a maçã, isso muda a vida do homem, tá? Por volta de 8.500 a.C., né? Vocês viram a nossa aula anterior falando sobre o tempo, né? Então, quando é antes de Cristo, eu preciso especificar, por isso que está ali o AC, ok? Bom, por volta de 8.500 anos de Cristo, tá? O homem vai descobrir como plantar, né? E isso muda tudo. A gente e a gente vai ver o porquê disso, tá? A gente vai passar a cultivar, né? Nós vamos plantar, né, as maçãs, vamos plantar banana, batata, inclusive técnicas. O homem ele já vai descobrir técnicas, por exemplo, de enxerto, tá? São técnicas bastante, como posso dizer, aprimoradas, rebuscadas, que envolvem a arte de cultivar, né? E aí, gente, é óbvio,
Todos os homens no mesmo tempo tinha internet? Não tinha. Tinha YouTube? Não tinha. Então não havia tutoriais sobre, olha gente, a gente descobriu aqui como cultivar, e aí você vai poder parar de ter que estar se movimentando o tempo todo. Isso não tinha como fazer. Então esses primeiros homens, né, vai ser essa descoberta da revolução que se chama revolução agrícola, mas que eu já estou colocando ali revolução agropastoril, a gente já vai ver o porquê. Essa revolução agrícola, ela vai ser em momentos diferentes, em lugares diferentes. Então, por exemplo, um grupo de 20 homens lá na África, lá em Gana, por exemplo, descobriu que pode plantar em 8.500. No ano 8.300, eles vão descobrir lá na França, um povoamento lá na França, vão descobrir, vai ser descoberto como eles plantam. Então, ou seja, em lugares diferentes, em momentos diferentes, o homem vai descobrindo como plantar, né? Como cultivar. Gente, quais são as consequências e por que se chama uma revolução? Né? Toda vez que se usa o termo, a palavra revolução histórica, significa que a vida desse homem, daquela sociedade, ela muda de cabeça para baixo, certo? E por que vai ser uma revolução? Primeiro de tudo, a partir do momento que o homem descobre que se ele plantar, daqui a alguns meses ele vai colher aquele produto, né? Aquela a maçã, né? Uma comida, ele vai poder ficar no mesmo lugar. Repara, ele não vai precisar mais estar mudando de lugar em lugar, como disse, tá? Ele vai poder fixar-se, ele vai ficar naquele lugar. Não, vamos ficar por aqui mesmo, lugarzinho legal, bate um solzinho ali de manhã, entendeu? A gente não precisa correr o risco de estar o tempo todo viajando, podendo ser atacado por outros animais, tá? Sem conhecer o território que a gente está enfrentando. Então ficar por aqui mesmo. Primeira coisa é isso. Esse hábito de ficar no mesmo lugar, não precisar mais estar mudando de lugar, nós chamamos de sedentarismo, tá? É o hábito de ficar parado naquele mesmo lugar. Nesse caso, a gente está falando de sedentarismo do estilo de vida, né? Estilo de vida de aonde as pessoas vão morar. Mas há o hábito, o sedentarismo que a gente chama também, que é o sedentarismo das pessoas que não praticam atividade física. Por exemplo, uma pessoa que não corre, não vai para academia, não faz uma dancinha, uma zumba, por exemplo. Essa é uma pessoa sedentária, ela não faz nada, ela fica parada, né? Basicamente, é o sedentarismo. Mas nesse caso aqui, o sedentarismo que nós estamos falando é o do homem que vai fixar residência no mesmo lugar. Você, por exemplo, quer seja sua casa alugada ou não, você tem uma vida sedentária, a não ser que você, sei lá, viva na casa do pai, na casa da avó, na casa da mãe, cada semana está num lugar diferente. Aí sim, você pode falar que você leva uma vida meio que nômade, tá? Ainda que você não saia da sua região, né? Bom, e aí, gente, ao mesmo tempo que o homem ele vai poder fixar a residência, né? Ficar no mesmo local, esse homem vai descobrir que se ele colocar uma vaquinha com um boi, ele não entende ainda muito bem o processo, mas ele vai começar a perceber, a partir do momento que ele cria a residência, ele vai ter tempos para olhar a natureza em torno dele. E aí ele vai perceber que se ele deixa um boi e uma vaquinha, daqui a algum tempo vai nascer um boizinho ou uma vaquinha de novo. Ele vai, ora, ele se alimenta disso, ele sabe que ele pode se alimentar disso, ele sabe mais à frente que ele pode tirar leite disso, tá? Beber isso, que são nutrientes, né? E aí, gente, repara que coisa mais louca, a partir do momento ele não entende o processo, ele só sabe que se eu deixar esse boizinho com essa vaquinha, daqui a algum tempo vai nascer um outro boizinho, né? Ou uma vaquinha. E aí, gente, ele vai começar a cultivar, a ter animais, né? Ele vai ter um gado, ele vai criar bezerro, e ele vai perceber que isso ocorre com quase todos os tipos de animais, tá? Por isso que eu coloquei já lá em cima, revolução agro, ou seja, de agrícola, né? Pastoril, de pastoreio, né? Quer seja cavalo, quer seja um gado, enfim, vai surgir a criação de animais. A partir do momento também que o homem se torna sedentário, né? Eu vou ter um aumento populacional. Por quê? Primeiro porque a qualidade de vida ela vai melhorar.
Imagina, gente, de tempos em tempos, a cada 3 meses, um grupo de 20 homens e mulheres tinham que se mudar de um lugar de uma floresta ou de um deserto, enfim, de uma região e ir para outra. Toda vez que você muda, né, você corre risco, você não conhece o terreno, você pode cair, sei lá, num penhasco, você pode pegar uma tempestade, se a tempestade te matar, você pode ter que cruzar um rio e morrer afogado, você pode ser atacado por animais. E aí, gente, quando eu posso ficar no mesmo lugar, tá, eu corro menos riscos. Essa qualidade de vida também vai melhorar por quê? Porque eu estava mudando o tempo todo em procura de quê? De comida. A partir do momento que eu passo a plantar, que eu passo a ter gado, que eu passo a criar animais, eu vou ter mais comida. Com mais comida eu posso me alimentar melhor e sobreviver melhor. Então, por exemplo, a alimentação é importante para a grávida, a alimentação é importante para a criança, para que ela possa crescer saudável, para que ela possa viver bastante tempo, né? Então, eu vou ter um aumento populacional, né? Aquele grupamento de 20 pessoas não vai ser mais 20, vai ser 30, 40, 50, 60, 70, 100 e vai crescer cada vez mais, até que eu vá ter o surgimento das cidades, né? Vão surgir cidades, gente. As cidades vão surgir assim, porque o homem pode ficar no mesmo lugar, tá? E aí eu começo a ter populações de 100, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e essas cidades vão surgir. Conforme as cidades vão surgindo, tá? Vai haver a necessidade do homem fazer trocas comerciais, tá? Essas trocas comerciais, por quê? Porque um homem não dá para ao mesmo tempo um homem só ele plantar, ele criar gado, construir casa, ele cuidar de um outro que ficou doente. Então cada homem ele vai se especificar, vai começar a se especializar. Então o homem vai criar uma galinha, só galinha, e aí vai plantar uma batatinha no máximo, mas o outro vai ter gado, mas aí ele vai plantar, sei lá, mandioca. E aí eles vão chegar, olha, eu quero comer hoje mandioca, vamos trocar? No primeiro momento não é dinheiro, eles vão trocar. Essas trocas comerciais, quando, por exemplo, eu te dou 20 galinhas e você me dá uma vaca, essas trocas nós chamamos de escambo. E-S-C-A-M-B-O. Escambo. Tá? Toda vez que um homem troca um produto por outro, não é dinheiro, é um produto por outro, nós chamamos de escambo. Ok? Bom, conforme vai crescendo a população, cada homem vai plantando numa região, vai tendo determinados gados, vai construindo suas casas. E aí vai surgir a propriedade privada. O que é propriedade privada, gente? É quando, por exemplo, você mora na sua casa. Se a sua casa foi seu pai, sua mãe, seu responsável que comprou, essa casa é uma propriedade privada do seu responsável, do seu pai, da sua mãe. É dele. Ninguém pode tirar, porque ele comprou. É uma propriedade privada. Agora, se você vai numa pracinha, e aí essa praça tem lá um escorrega, tem um balanço, e aí você tem que dividir com outros colegas, por que você tem que dividir? Porque aquilo dali é público. Foi a prefeitura, foi o Estado que construiu aquilo dali para toda a população utilizar. Aquilo dali é público. A sua casa, se você e seu pai colocar um escorrega, comprar um escorrega para você e colocar na sua casa, aí é seu, a prioridade é sua, porque é seu, não é público. Não pode o vizinho entrar na tua casa para usar o seu escorrega que seu pai comprou. Aquilo é uma propriedade privada do seu pai e sua, ok? Beleza? Isso que seria a propriedade privada. Bom, gente, ok. Vimos como o homem vai surgir. Vimos primeiro como o homem surge, segundo a ciência, até como segundo a religião, algumas religiões, né? Mas como esse homem se espalhou pelo planeta Terra, né? Porque o homem ele nasceu num lugar. Que lugar foi esse? A África. Primeiro registro, tá? De um homem, né? Da raça humana, de um esqueleto de uma mulher chamada Lucy, que foi encontrada no continente africano. A Lucy foi encontrada na África. Então é o corpo humano mais antigo que a gente tem conhecimento. Beleza. É o corpo humano mais antigo que a gente tem conhecimento.
Por isso que hoje a gente diz que a vida nasceu a vida humana, né, o homem surgiu na África. Aí se encontrar um esqueleto mais antigo na Europa, então a gente vai passar a dizer que a vida humana surgiu na África, ok? Então hoje é na África porque é de lá que a gente tem o conhecimento do esqueleto mais antigo do homem. E aí, mas beleza, nasceu na África, como a partir dali ele se espalhou para as outras regiões. Por quê? Uma coisa é simples. Se a gente pegar o mapa mundi, tá? Vamos pegar aqui o mapa mundi, vou mostrar para vocês entenderem o que eu estou falando. Imagens. Ver se a gente consegue abrir aqui. Bom, não quero fazer propaganda da Magazine Luiza não, mas foi a imagem que acabou abrindo, né? Enfim, se vocês pegarem aqui, é fácil entender como da África esse homem vai para a Europa. São regiões próximas, né? Como ele vai para a Europa, como ele vai aqui para a Ásia, né? É fácil entender aqui, mas como o homem chega na Austrália? Como o homem chega nas Américas? Principalmente nas Américas, né? Porque se a vida surge na África, como ela vai chegar aqui na América? Se o homem não tinha ainda conhecimento de navios, né? Que pudessem levar o avião. A Austrália até dá para entender mais ou menos. Por quê? Porque há uma proximidade da Austrália com o continente. Deixa eu ver se eu consigo pegar um mapa melhor aqui. Não, aqui é vírus. Isso aqui. Repara como aqui é próximo, tá? Então o homem consegue, aos pouquinhos, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. Agora, como o homem sai daqui e vem pra cá? Olha a distância. O mais próximo aqui, o que a gente teria, seria isso daqui. Ou por aqui, ó. Exatamente onde está o cursor do mouse, tá? Então, o grande problema aqui é entender como o homem chega nas Américas, tá? E aí, a teoria vai ser que o homem chegou nas Américas num outro período do planeta Terra, uma outra época da história, tá? E nessa época era chamada de a Era Glacial, tá? A Era Glacial, gente, ela era uma época que o planeta Terra era mais frio e por isso havia um congelamento de regiões do mar que hoje não acontece, tá? Esse congelamento aconteceu no Estreito de Bering. Vou aqui adiantar para a gente entender. Repara então como o homem teria chegado nas Américas. Ele passa da África, ele vai para a Europa, da Europa ele vai para a Ásia, da Ásia ele desce para a Oceania, lá a Oceania é a Austrália, lá, tá? Lá naquele cantinho lá, aqui na parte de baixo. Mas da Ásia, ele vai para a Sibéria. Na Sibéria, ele continua. E aí, repara, essa região de cima, tá? Ali da região da Sibéria para o Alasca, eram regiões congeladas, que eram vinculadas. Ou seja, havia terra que o homem poderia andar ali por cima, sem ter que fazer esse caminho pelo mar. Dali ele chega primeiro na América do Norte e desce até a América do Sul, região que nós estamos, ok? Então essa é uma teoria. Tem uma teoria, né, que fala sobre rotas pelo mar, que é uma teoria um pouco mais, não é muito bem aceita, porque repara, olha a distância que ele teria que ter cruzado da Oceania, tá? Ele chega na Polinésia e da Polinésia ele vem para a América do Sul, ok? Isso, mas repara que ali a própria legenda no mapa diz prováveis rotas. Não significa que aconteceu dessa forma, ok? Dois tipos de características humanas são as que chegam aqui nas Américas. Uma, as negroides, tá? Negroides seriam características que a gente tem ali mais da África, características mais negras, com nariz
mais largo, igual o nariz de batata, igual o meu, e as características mongoloides, que nada tem a ver com os mongóis que a gente chama, às vezes a gente chama um colega de mongol e tal, não tem nada a ver, tá? Aqui mongoloide seria um povo que veio oriundo ali da Ásia, tá? Características da Ásia. E aí a gente teria então dois tipos de povoamentos. Tanto a característica do índio é muito parecida, parecida, tá, com os mongoloides, porque é que sobreviveu. A característica dos humanos negroides, ela desapareceu. Não se sabe exatamente o porquê. Algumas teorias dizem que ela desapareceu com o contato com os europeus, ok? Quando os europeus chegam na América no século XV. Bom, gente, aqui é como o homem chega na América. E aí vamos afunilar um pouquinho mais isso e vamos estudar os primeiros habitantes do Brasil, não das Américas, do Brasil. Existem inúmeros vestígios, tá? Existem inúmeros vestígios de diferentes povos. Eu peguei apenas de alguns, ok? Primeiro, gente, o povo chamado o povo de Lagoa Santa, tá? Que é uma região no Nordeste, tá? Do Brasil. E o povo de Lagoa Santa, o que nós sabemos sobre eles? Eles andavam em grupos de 25 pessoas, eram nômades, caçadores e coletores. Repara que é até uma relação, né? Se ele é nômade é porque muito provavelmente ele não sabia plantar. Então eles caçavam e colhiam, não plantavam, tá? E esse povo é tão antigo, gente, que eles conviveram com mamíferos grandes, como o tigre dente de sabre e a preguiça gigante. Olha que legal. Havia também, gente, os sambaquis, ou concheiros. Os sambaquis, gente, são povos que viveram no litoral do Brasil, ou seja, próximo à praia, tá? E por que eles recebem esse nome de sambaquis? Porque eles fizeram essas construções, tá? Eles pegavam terrenos elevados ou colocavam terras, faziam morros assim, e por cima eles jogavam conchas do mar mesmo, aquelas conchinhas que a gente encontra na praia, jogavam essas conchas nesse morro. Esses morros são chamados de sambaquis, por isso que o nome desse povo, né, desses povos que foram espalhados por todo o litoral brasileiro, eram chamados de sambaquis, tá? Não se sabe exatamente por que eles construíram isso, né? O que se sabe é que eles às vezes enterravam pessoas nesses sambaquis, né? Mas que eles também moravam, tá? Os sambaquis, por morarem no litoral, eles tinham comida abundante, quer seja do mar, quer seja da floresta próxima. Bom, sobre os primeiros habitantes, ainda sobre os primeiros habitantes do Brasil, havia também os índios, né? Que são inclusive os principais descendentes dos povos mongoloides que eu disse lá atrás no vídeo, tá? Os índios, gente, eles viviam principalmente da caça e da coleta, então provavelmente eles eram nômades. Os índios, eles viviam em sociedades complexas. O que é uma sociedade complexa? O homem vai ter um papel, a mulher vai ter um papel, vai ter o homem que ele é focado, ele é o cacique da aldeia, ou seja, é ele que manda. Eu vou ter o curandeiro, que aí já é um outro papel, ok? Eu vou ter o caçador, eu vou ter o guerreiro, e eu vou ter as mulheres que vão cuidar dos afazeres domésticos. Aí conforme vão evoluindo, esses povos vão até cultivar, ou seja, vão se tornar sedentários. E aí há uma hierarquia nessa sociedade, ou seja, tem pessoas que estão acima e abaixo da outra. Boa parte desses primeiros habitantes do Brasil, eles surgiram na sociedade, aquilo que a gente chama de sociedades amazônicas, ou seja, na região da Amazônia. Não somente a Amazônia brasileira, tá? Lembrando que a Amazônia é tão grande que ela passa do Brasil, tá? A Amazônia, por exemplo, também tem uma parte da Amazônia que está na Bolívia, ok? 55, só para a gente ter ver uma importância desses dados da Amazônia, é que 55% dos índios brasileiros vivem em terras indígenas na Amazônia, que estão na Amazônia, e 45% são índios que vivem fora da Amazônia. E aí a gente consegue entender a importância disso. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Ficou uma aula extensa, mas porque de fato o assunto é denso. A gente se vê numa próxima aula. Valeu? Fiquem em paz. Tchau.